É no deserto onde Deus abre os nossos olhos. Muitas vezes nós só vamos descobrir quem são os nossos verdadeiros amigos quando somos levados a uma situação difícil. É no deserto que há essa separação entre aqueles que são de verdade e aqueles que são de mentira. É um processo doloroso, mas os nossos olhos precisam ser abertos em algum momento da nossa vida e geralmente é no deserto que Deus vai abrir os nossos olhos. Eu quero falar sobre isso no devocional de hoje. Fique até o final, porque você não chegou aqui à toa. Não é coincidência esse vídeo ter aparecido para você. Esse vídeo foi enviado para você. Você recebeu o link desse devocional porque alguém que ama muito você compartilhou com você. Agora, fique até o fim para você poder entender melhor essa palavra e descobrir o que é que Deus quer falar com você nesta quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Bom dia, eu sou o pastor Guilherme Grando e todos os dias nós compartilhamos aqui a palavra de Deus de forma simples, profunda e descomplicada. Não importa a sua religião, não importa se você frequenta ou não alguma igreja, alguma denominação, ou se você participa apenas aqui online, todos são bem-vindos e nós vamos, durante essa semana, falar sobre o deserto. A Bíblia fala muitas vezes sobre o deserto. Jesus foi levado ao deserto, Elias também foi para o deserto, Agar, uma mãe, junto com seu filho Ismael, foram ao deserto e chegou um momento em que não havia mais comida e nem água e essa mulher acreditou que era o fim. Tanto que ela deixou até o filho assim, debaixo de uma árvore, próximo de um arbusto, e ela ficou um pouquinho distante porque ela disse assim: eu não quero ver o menino morrer. Não tem comida para dar para ele, não tem água para saciar sua sede, eu não quero vê-lo morrer. Essa mãe, junto com seu filho, foi para o deserto. Mas ali ela teve um grande livramento de Deus, porque deserto é também lugar de livramento. É lugar de experiências com Deus, do sobrenatural, da provisão. E hoje eu quero falar dessa mãe que foi levada ao deserto. Deixa o seu like, compartilhe com alguém o devocional de hoje, envie para alguém que você ama muito e que está vivendo momentos difíceis. E todas as vezes que você deixa o joinha aqui nos nossos vídeos, o próprio YouTube ajuda a espalhar. A espalhar os nossos devocionais, os nossos vídeos. E se você não é inscrito no canal, aparece para você a palavra inscrever-se aqui? Então é porque você não é inscrito. Porque se você for inscrito, vai aparecer para você a palavra inscrito. Se está aparecendo inscrever-se, é porque você ainda não é. Clique em inscrever-se, ative as notificações, você não faz nada, você não paga nada, meu Deus, perdão. Tenha paciência comigo. Tá muito cedo ainda, né? O horário tá cedo, aí a cabeça ainda tá funcionando. Você não paga nada para se inscrever, tá? É só você clicar em inscrever-se e o seu nome vai chegar para mim e a partir de então eu vou orar por você todos os dias. Ore comigo agora o Pai Nosso, a oração que nós fazemos aqui no canal todos os dias, pela manhã e à noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor, eu oro pelos pedidos que estão sendo deixados aqui. Eu oro pelas pessoas que estão atravessando um deserto. Fortaleça elas. Que esse seja um tempo oportuno para o Senhor abrir os olhos dessa pessoa. Porque no deserto, as escamas dos nossos olhos, a venda é arrancada. É ali que nós enxergamos muitas coisas que em tempos de abundância e fartura não conseguimos enxergar. E se o Senhor nos levou ao deserto para isso, para abrir os nossos olhos, então que seja. Só não permita que fiquemos enganados. Nos dê direção agora para aquilo que vamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Que assim seja.
eu queria que você fizesse um pedido de oração aqui nos comentários. O mês de abril está acabando, nós temos apenas hoje e amanhã. Vamos pedir que sejamos benditos ao sair de abril e benditos ao entrar no mês de maio. Então faça pedidos para esse final de mês, para o mês de maio também. E já que nós estamos falando hoje de uma mãe, eu queria que você colocasse aqui o nome da sua mãe. Vamos orar pela sua mãezinha hoje, se ela está viva, que Deus dê saúde, que Deus dê anos e anos de vida para ela. Ou se você conhece alguma mãe que você admira muito, coloca o nome dela aqui para a gente poder orar. Gênesis 21, versículo 15, diz assim, então você já entendeu, né? Uma mãe e um filho estavam no deserto, a comida acabou, a bebida acabou, não tinha mais água, e quando acabou a água da vasilha, versículo 15, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Deixa eu te falar uma coisa aqui. No deserto, Deus ouve os gemidos da nossa alma. Deus não nos ignora quando nós estamos no deserto. Deus não esquece da gente. Deus ouve e vê o nosso choro, como Deus ouviu o choro do menino no deserto. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos. Essa mulher, essa mãe, estava no deserto de Berseba. Só você ler o versículo anterior ali que você vai ver. Acabou a comida, acabou a água, ela não queria ver o filho morrer, ficou um pouquinho distante do menino, mas um anjo foi dar essas boas novas para ela, dizendo, Deus ouviu o choro do menino, vocês não vão morrer. E aí Deus abriu os olhos dela, e ela viu uma fonte de água que ali estava, onde ela pôde beber, saciar sua sede, continuar sua caminhada e passar por aquele deserto, porque, como eu tenho falado, falávamos na segunda, falávamos ontem também, deserto é lugar de travessia. Deus não quer que você habite o deserto. Deus não quer que você more no deserto. E lembrando que quando eu falo de deserto, eu não estou falando de terra, de areia, de pó, de calor, dessa imagem aqui. O deserto que nós passamos são os momentos difíceis, momentos de escassez. Deserto é isso, é escassez, ó. Não tem nada, tem nada. Deserto é isso aqui, é solidão. Não tem ninguém por perto. Então, quando eu me refiro ao deserto, eu estou falando desses momentos da vida em que você não pode contar com ninguém, ninguém está te apoiando, ou então as pessoas que estão ao seu lado não podem resolver o seu problema, é um tempo de escassez, de dificuldade financeira. Gente, é horrível passar pelo deserto. Mas é no deserto que Deus abre os nossos olhos. Grife isso aqui na sua Bíblia. Se eu fosse você, eu grifava isso aqui, ó. Então Deus lhe abriu os olhos. Deus abriu os olhos daquela mulher no deserto. E é no deserto que Deus abre os nossos olhos. Sabe, às vezes, nós acreditamos que todo mundo que diz que está ao nosso lado, realmente está ao nosso lado. A gente se ilude. Achamos que temos muitos amigos, achamos que podemos contar com muita gente, porque a gente ouve isso das pessoas, ó, conta comigo, ó, você tem o meu número, qualquer coisa você me liga, a gente tá junto, é isso aí, tal. E aí a gente acredita que realmente, numa eventual necessidade, a gente tem várias opções de pessoas nas quais a gente pode ligar, conversar e pedir uma ajuda. Até que nós somos levados para o deserto. E é ali que Deus abre os nossos olhos, porque é no deserto que a gente descobre que não. Nem todo mundo que disse, conta comigo, realmente falava de coração. Muita gente falava para te impressionar, para ganhar o teu coração, para ganhar a tua confiança. Porque quando você precisou dela, ela não se fez presente. E aí os seus olhos são abertos, porque você fica assim, meu Deus do céu, eu jurava que essa pessoa era minha amiga.
Eu tinha certeza que eu podia contar com ela. Mas quando eu mais precisei, ela desapareceu. É doloroso, mas Deus está abrindo os seus olhos. Às vezes você trabalha numa empresa há muitos anos, se dedica, parte da tua vida está ali, você ajudou a construir aquele lugar. E aí um dia é você quem precisa, né? Você sempre se doou pela empresa, você que deu. Só que agora é você que precisa, ou porque sua esposa está grávida, ou você está grávida, ou um filho ficou doente, alguma coisa aconteceu e agora você vai precisar que os donos da empresa tenham um pouco de paciência com você, te ajudem de alguma forma. E aí você vai pedir ajuda lá, de alguma forma, vai pedir um tempo. Tem como vocês me darem umas férias antecipadas aí, porque eu tô precisando, minha mãe tá com Alzheimer, ela mora lá na Bahia, eu vou para lá visitar ela e tal. Você precisa de ajuda, né? E aí você pensa assim, com certeza eles vão me ajudar, vão me entender, porque olha o quanto que eu já contribuí aqui nesse lugar. Não, com certeza. E aí quando você chega lá, para o seu espanto, para a sua surpresa, você é só mais um funcionário. E você é tratado como um nada. E aquilo é chocante, mas, ao mesmo tempo que é chocante, é isso aqui. Então Deus lhe abriu os olhos. Naquela situação difícil, deserto, Deus abriu os seus olhos. E aí você descobre, eu era apenas mais um número aqui. Muita gente que se assentava na minha mesa não estava ao meu lado. Era como Judas. Judas também se assentava à mesa de Jesus. Participou ali da ceia com Jesus. Então o deserto é difícil, é doloroso, sim, mas guarde isso. Deus abre os nossos olhos no deserto. Você tem que se perguntar, você que está passando pelo deserto, o seguinte: o que é que Deus está querendo me mostrar? Deus está querendo me mostrar o quê? As pessoas que estão ao meu lado, com quem eu realmente posso contar, o que é que Deus está querendo me mostrar? Porque deserto é lugar onde Ele abre os nossos olhos. Nós vamos orar agora. Deixa o seu like. Eu preciso pregar para o maior número de pessoas. Essa semana a gente completou 70 mil inscritos aqui em nosso canal. Estou muito feliz com isso. Não pelos números, eu não sou blogueiro, gente, eu não sou youtuber, nem tenho pretensão disso. Longe de mim julgar quem é, tá? Mas eu não sou, eu sou pregador. Mas eu fico feliz quando mais pessoas estão se alimentando da palavra. Me ajude compartilhando o devocional e deixando o seu like. E agora eu quero orar por você. Que Deus possa abrir os seus olhos nesse deserto que você tem atravessado. Você sabia que, além dos devocionais e das orações diárias, também realizamos uma obra missionária que ajuda os mais vulneráveis? Levamos água para o sertão nordestino, visitamos crianças em 4 orfanatos e temos muitos outros projetos em andamento. Faça parte dessa obra missionária, tornando-se um dizimista. Agora, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o mesmo que aconteceu com aquela mãe, com Agar, no deserto, ela teve um livramento, ela teve a provisão, ela teve a providência divina, mas ela também teve os seus olhos abertos. Que o mesmo aconteça com cada um de nós. Que os nossos olhos possam se abrir. Que possamos enxergar além das aparências. Porque muitas vezes nós nos enganamos, nós nos iludimos facilmente. Alguém diz algumas palavras bonitas e a gente acredita que aquela pessoa está ao nosso lado. Mas quando nós somos levados ao deserto, num momento de enfermidade, num momento em que não temos nada a oferecer, em um tempo em que os problemas se acumulam sobre a nossa vida, ali a gente descobre quem realmente está ao nosso lado. Quem realmente nos ama por aquilo que somos e quem nos amava por aquilo que podíamos oferecer. E agora que não temos o que oferecer, não somos mais amados, porque éramos apenas úteis, nada mais. Senhor, eu oro por quem o Senhor abriu os olhos recentemente. E essa pessoa está em choque. Às vezes, é tão dramático quando o Senhor abre os nossos olhos que o Senhor está abrindo os nossos olhos e a gente está com a mão assim, não, Senhor, não, eu não quero enxergar isso não. Eu não quero enxergar isso, por favor. A gente está querendo fechar. Mas que o Senhor ajude essas pessoas que estão nessa fase. Abra os olhos de todos que estão
nessa caminhada de oração durante essa semana em que nós temos falado sobre o deserto. Senhor, eu oro pelos pedidos que foram deixados aqui, nomes, intenções, pedidos de oração, pessoas que estão doentes, talvez esse seja o deserto dela, um problema de saúde. Talvez o deserto dela seja um problema no casamento, desemprego. A depressão é a alma dela que está seca. Ela não tem mais vontade de nada. Senhor, faça desse deserto jorrar água, como aconteceu aqui com Agar. Uma fonte de águas apareceu no deserto. Que o Senhor também possa trazer alegria no meio do caos que ela tem vivido. Nós entregamos tudo em Tuas mãos santas. Entregamos a nossa vida e o nosso futuro em Tuas mãos. Senhor, eu oro pelos dizimistas. Eu oro pelas crianças dos orfanatos que nós temos visitado. Eu oro pelas pessoas que estão novas aqui no canal e também por aquelas que estão desde o início, que me sustentaram em oração desde o início. Sou grato pela vida delas e por aquelas que estão chegando agora também, porque o Senhor está trazendo elas aqui. Entrego este dia em Tuas mãos, em nome de Jesus. Respire fundo, faça isso, respire fundo. E diga amém, amém e amém. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu preciso de um minuto antes de encerrar. Todos os dias eu tenho orado para que Deus venha tocar em pessoas que de forma voluntária vão se tornar dizimista dessa obra missionária que é o amor que transforma. Eu acredito que a verdadeira religião é essa. É amparar o órfão, a viúva, em suas necessidades e não se corromper com esse mundo. E é o que nós temos feito. Os recursos dos dízimos são administrados com sabedoria. Nós usamos para manutenção aqui do nosso canal, porque nós precisamos, nós temos pessoas que prestam serviço para nós e com esses recursos a gente tem pago essas pessoas em dia, graças a Deus. Nós levamos água para o sertão nordestino ano passado. Foi 70 mil reais que nós gastamos para fazer 2 poços de água. Louvado seja Deus. Esse ano a gente quer voltar lá. Ainda não sabemos quando, porque não temos condições ainda. E agora nós temos um espaço onde nós temos oferecido cursos para a comunidade, inclusive crianças dos orfanatos estão fazendo esses cursos, cursos de inglês, curso de elétrica, curso de jiu-jitsu. Os voluntários é quem dão aulas, eles não são remunerados, eles fazem por amor, pessoas que fazem o devocional aqui. Mas o espaço a gente paga 25 mil o aluguel. Queremos concluir a reforma, ainda não tivemos condições para isso. Se todo mundo que assiste o devocional se tornar dizimista dessa obra, a gente consegue pagar tudo tranquilamente. Então, tá aparecendo para você aí os meios que você pode fazer isso. Se Deus toca em você para isso, faça. Tira uma foto, tira um print, ou então faça uma doação de qualquer valor, vai ficar registrado lá. Amor que transforma. E aí sempre que você tiver dízimo para apresentar, você já tem os nossos dados. Deus te abençoe e que Deus abra os seus olhos nesse deserto que você tem vivido. Meio-dia o Felipe está de volta e eu retorno às 6 da tarde. Deus abençoe.